estudante da segunda série, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina, hoje eu estou com o Val e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é o sistema respiratório dos mamíferos e hoje, novamente, eu estou com o meu amigo aqui embaixo para mostrar para vocês alguns órgãos que fazem parte desse sistema, ok? Então, quais são os objetivos dessa aula? Compreender o sistema respiratório dos mamíferos com foco na respiração humana, diferenciar os processos de respiração e de ventilação, sim, tem diferença, e entender as adaptações dos mamíferos marinhos durante o processo de respiração. Afinal, eles não têm brânquias, né? Então, vamos iniciar com uma reportagem. Máscaras não aumentam o risco de envenenamento por dióxido de carbono, o CO2, aponta o estudo. As máscaras se tornaram uma importante medida de proteção e prevenção da Covid-19, mas surgiram dúvidas se o uso constante aumentaria o risco de envenenamento por dióxido de carbono. Os pesquisadores realizaram exames de sangue e não encontraram diferenças nos níveis de oxigênio e de gás carbônico. Então essa é uma dúvida que gerou bastante discussão, né, desde o início da pandemia da Covid, mas já foi comprovado que as máscaras, elas não vão causar envenenamento por gás carbônico. Já foi comprovado, isso foi feito testes com vários voluntários, foram feitos exames de sangue para verificar essa diferença do gás carbônico e do oxigênio. Mas aí veio um questionamento, né? Mas afinal, o que tem a ver, né, esse dióxido de carbono com a respiração? A gente não respira oxigênio? Há diferença entre a respiração dos mamíferos e de outros grupos de animais? Né? Será que outros animais, ele entra o gás carbônico também? E os animais que são aquáticos, como que é essa respiração? E é isso que nós vamos responder na aula de hoje. Então vamos começar com o processo de respiração, né? Então a respiração, ela pode ser definida como um processo em que ocorre a troca gasosa, né, entre o meio e o organismo. Então, de fato, a gente inspira oxigênio e a gente expira dióxido de carbono, que seria o gás carbônico. Mas de onde que veio esse gás carbônico? Como que ele apareceu ali? Se nós inspiramos oxigênio, o que aconteceu dentro do nosso corpo para que ao invés de sair oxigênio, saia gás carbônico? É óbvio, né, que em quantidades, né, não é só oxigênio que entra e também não é só gás carbônico que entra. Nós temos diversos gases dissolvidos, a gente está falando da maior quantidade. Entra mais oxigênio e sai mais gás carbônico do que outros gases, ok? Então, qual que é a importância, né, desse processo? Porque, de fato, que a gente respira, tá? Então, ele garante o fornecimento de oxigênio para as células realizarem seus processos metabólicos, ou seja, aquelas reações químicas que acontecem no corpo. E para a retirada desse gás carbônico, desse dióxido de carbono do organismo. Então, aqui na imagem está mostrando o alvéolo, né, que está presente dentro do pulmão, certo? Então, aqui é o sangue passando aqui ao redor, né, no capilar sanguíneo, as hemácias, que são aquelas células responsáveis por carregar os gases da respiração, que a gente já falou lá na aula do sistema circulatório. Então, nesse caso aqui, ó, né, tem o oxigênio que está entrando na hemácia, né, e está saindo o gás carbônico, tá? O que permite que o oxigênio e o gás carbônico seja carregado ali pela hemácia é uma proteína chamada hemoglobina, que está ali no lugar do núcleo dessa célula, ok? Então, essa respiração pulmonar, né? O que os pulmões têm a ver com isso, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. O pulmão, é um órgão que é em par, então nós temos 2 pulmões. Aqui tá mostrando um deles, tá? A gente corta, né, como se fosse cortado no meio, então aqui nós temos vários capilares, né, então aqui a parte vermelha seria onde está saindo, né, o sangue rico em oxigênio para ir para o coração, e aqui nesse vasinho azul é onde está entrando aquele sangue rico em gás carbônico, o sangue venoso, né, então o vermelho, o sangue arterial, o venoso, o azul, o sangue venoso, ok? Então nós temos um par desses órgãos, tá? Que vão ficar aqui neste
modelo, né? Então, aqui ficam aqui na caixa torácica, atrás das costelas, tá? E na frente do coração, certo? Conseguiríamos viver só com um deles? Sim, conseguiríamos. Então, esse é um dos sistemas que tem um par de órgãos, mas que nós conseguiríamos viver. O mesmo estilo de vida? Talvez não possa fazer tantos exercícios, tanto esforço, mas sim, conseguiríamos sobreviver com um só pulmão. Ok? Então, como que acontece, né? Como que o ar, de fato, vai chegar até o pulmão, né? Então, ele vai entrar pelas cavidades nasais, o correto é que o ar entre pelas cavidades nasais, pelo nariz, de fato, tá? Acontece do ar entrar pela boca? Acontece, certo? Mas ele vai seguir o caminho. Por que é importante entrar pelas cavidades nasais? É porque aqui nas cavidades nasais, nós temos pelos que vão umidificar esse ar, né? E vão fazer a filtragem, né? Tirar aquelas substâncias impróprias, né? A poluição e tudo mais, o excesso vai ficar parado ali nos pelos. Então a gente produz aquela substância que é o muco, justamente para que a poluição, essa sujeira que está no ar, grude nesse músculo, tá? Nesse muco ali no nariz, tá? Então o ar ele vai entrar pela cavidade nasal, tá? E ele vai seguir a direção dos pulmões por esse caminho aqui. Ele vai entrar ali pela faringe, vai ter uma abertura aqui para laringe, então ele não vai seguir. Aqui atrás estaria o esôfago, né, que vai dar continuidade ali para o sistema digestório. Aqui é diferente, então o ar ele vai passar aqui para a laringe, para entrar de fato no trato respiratório. Aqui nós temos a traqueia, na traqueia nós temos mais alguns pelos que vão fazer, né, a produção do muco também, então aquela sujeira, aquela impureza que conseguiu entrar mesmo com a proteção dos pelos e do muco no nariz, né, na cavidade nasal, a traqueia vai conseguir tirar. É aí que vem a tosse, por exemplo, né? Então, o nariz, quando algo incomoda ali na região do nariz, é o espirro. E quando algo incomoda, né, que conseguiu adentrar, né, ali na região, vai até, de fato, até a traqueia, a gente tem a tosse. Isso acontece, por exemplo, com o alimento. Quando essa abertura aqui, né, essa portinha da epiglote, que é uma tampinha que nós temos ali entre a laringe e a faringe, se abre fora de hora e por acaso entra algum alimento, a reação justamente é de tosse para que o alimento siga seu caminho correto. Ok? Entrou por aqui na traqueia e se dividiu entre os brônquios principais para chegar de fato nos pulmões. É no pulmão que vai ocorrer de fato a troca gasosa. Então o oxigênio vai entrar, o gás carbônico vai sair. Como que acontece, né? Esses alvéolos pulmonares. Então, dentro do pulmão, a gente tem os alvéolos, né? Que são essas estruturas aqui, junto ali com os capilares sanguíneos. Então, cada alvéolo vai apresentar uma grande quantidade de capilares, que são aqueles vasos bem fininhos, né? Ao seu redor. E isso vai possibilitar essa troca de gases. E a troca de gases, né? A gente chama de hematose. Então, quando entra oxigênio e sai gás carbônico, numa quantidade suficiente para que o organismo esteja em equilíbrio. É isso que a gente chama de hematose, tá? Então aqui seriam os alvéolos, aqui são os capilares sanguíneos, aqui junto, né, vem aqui ó, os vasos sanguíneos que vão se ramificar em capilares para ficar em volta dos alvéolos. Então o capilar está aqui nessa segunda imagem, tá? Esse HB significa hemoglobina, que é a proteína responsável por carregar de fato o gás carbônico. Então dentro da hemácia a gente tem hemoglobina, então ela vai carregar ali o gás carbônico, entrou no alvéolo, trocou. Saiu o gás carbônico e entrou o oxigênio. O gás carbônico vai sair através da expiração, quando a gente solta o ar, e o oxigênio vai seguir o seu caminho para o coração e depois para o corpo todo, ok? Então, de fato, aqui a hematose é o processo em que entra oxigênio e sai gás carbônico. Então, aqui no GIF você consegue ver a hemácia ali passando do ladinho do alvéolo, ó, o gás carbônico saiu, entrou o oxigênio e assim segue o caminho, o sangue dentro do capilar, ok? Bom, nós temos uma característica também, nós no grupo dos mamíferos, que outros grupos não têm, que é a presença do diafragma. O diafragma é um músculo que fica embaixo aqui dos pulmões, vou mostrar aqui no nosso coleguinha aqui. Então, embaixo dos pulmões, né,
nós teríamos um músculo, vou mostrar um só aqui, um músculo que fica aqui embaixo e ele vai auxiliar ali no processo respiratório, então na ventilação, né? Quando o ar vai entrar e vai sair, ele vai facilitar esse trabalho dos pulmões, ok? Então os mamíferos é o único grupo de animais que apresenta esse diafragma muscular que facilita e que auxilia o processo da ventilação pulmonar, tá? Aqui no GIF mostra certinho como que tá. Então, quando o pulmão ele enche, ó, conforme ele vai enchendo e vai esvaziando, o diafragma vai mudando de posição, ok? Na laringe, né? Como que forma a voz, né? Então a gente respira, mas ao respirar não faz barulho, né? Pelo menos não audível, né? Mas aqui na laringe nós temos as pregas vocais ou as cordas vocais, né? Então elas são responsáveis pela produção dos sons e é característica também que é exclusiva dos mamíferos. Então nós vimos já que a presença do diafragma é exclusiva dos mamíferos e das cordas vocais também. Lá nas aves, na aula de aves, se você lembrar, a gente falou da siringe. A siringe é aquela alteração que tem ali na traqueia, né, que ela se divide para formar o som do canto das aves. Mas os mamíferos são únicos que têm essa que, de fato, né, as cordas vocais que vão permitir ali, vão mudar, né, a passagem do ar e com isso vai formar o som, né? Ok? Vamos para a primeira atividade, então. Em repouso, uma pessoa realiza em média de 10 a 15 movimentos respiratórios por minuto. Mas ao longo de uma atividade física mais intensa, uma corrida, por exemplo, esse ritmo ele pode aumentar para cerca de 60 vezes por minuto. Será que tem alguma vantagem para o organismo? Por que será que isso acontece, né? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta. Então, conseguiu chegar numa resposta? Será que traz algum benefício esse aumento das respirações? Né? Aumentou para 60 vezes esses movimentos respiratórios? Antes era 10 a 15? Pois é, então o aumento respiratório ele vai fazer, né, com que mais oxigênio chegue nos músculos. E isso é muito importante, né, para facilitar ali a movimentação, para, né, tem mais gás carbônico sendo eliminado, certo? Então a circulação sanguínea ela vai acontecer, vai ficar mais rápida, então o coração vai bater mais rápido e com isso, né, por consequência, o pulmão também, ele vai puxar ar com mais frequência, vai aumentar essa frequência respiratória, tá? Então é várias coisas que acontecem ali no corpo durante uma atividade física e isso vai permitir com que os músculos eles trabalhem de forma mais satisfatória, né, mais saudável e recebam oxigênio suficiente para isso, ok?
Mas aí qual que é a diferença entre ventilação e respiração? Então eu comecei falando sobre o sistema respiratório, né? E daí eu falei de ventilação, né? Bom, a respiração propriamente dita a gente chama de respiração celular, né? Ela vai ocorrer dentro de uma organela lá na célula chamada mitocôndria. Então lá no primeiro ano você aprendeu sobre o ciclo de Krebs, né? Que vem a glicose, que é o açúcar, é transformado em piruvato, né? Para isso é produzida uma molécula de adenosina trifosfato, que é o ATP, certo? E vai seguir uma cadeia de reações químicas que acontecem ali dentro da mitocôndria e que vamos ter ali a produção de moléculas de energia, né? Vai sair o gás carbônico e também água. Isso é respiração. Então, quando a gente fala de respiração, a gente está falando mais especificamente daquela que acontece dentro da célula, na organela chamada mitocôndria, ok? Quando a gente fala de ventilação, a ventilação é quando o oxigênio entra no nosso corpo e ele é transportado até as células. Então, é o movimento dos pulmões, né? Então, quando você puxa o ar, a inspiração e a expiração, a gente chama de ventilação, ok? Então, tem diferença. Respiração celular é o que acontece dentro da célula, ventilação é quando o ar entra e sai ali dos pulmões, ok? E com isso vamos para a atividade 2. Durante a pandemia da Covid-19, dependendo da evolução do doente, os especialistas recorrem ao auxílio da chamada ventilação mecânica, que é um sistema de suporte que ajuda a suprir a carência de oxigênio. Então aqui da imagem tem a maquininha ali que mantém a pessoa ali respirando com a ajuda dessa máquina. Note que o termo utilizado foi ventilação e não respiração. Por que será que esse termo foi utilizado? Pensa um pouquinho. Eu já volto com a resposta. E aí, conseguiu chegar numa resposta? É só lembrar da imagem anterior, né? Por que será que foi utilizado o termo, então, ventilação e não respiração? Na ventilação é quando o oxigênio, o ar, ele entra nos pulmões, né? Tá? Então, ele vai entrar no corpo transportado dos pulmões até as células. E a respiração, de fato, é quando acontece aquelas reações químicas dentro das células, tá? Que a gente vai conseguir obter energia ali, né, com a ajuda da mitocôndria e as reações químicas que acontecem dentro da mitocôndria, ok? Então, o controle da respiração, né? Como que a gente consegue controlar? Como é que eu sei que eu preciso respirar, né? Eu não estou controlando isso, eu consigo parar por um tempo, depois eu
eu tenho que voltar, eu não consigo manter, segurar essa respiração por muito tempo, né? O que está controlando isso? Na verdade, o tronco encefálico, que é essa região aqui, né, do nosso encéfalo, é que controla, né, que é esse centro respiratório ali, né, na base do cérebro, tá? Ele é formado ali pelo bulbo, né, essa região aqui, né? Então, nós temos o cerebelo, né, temos o bulbo e a ponte, que formam ali o tronco encefálico, que vão ser responsáveis por controlar essa respiração. Então, você vai precisar puxar o oxigênio, vai precisar inspirar, né? Mesmo que você não queira, porque ele vai determinar, vai enviar uma mensagem ali para o diafragma e para os pulmões que você precisa de oxigênio, então você tem que puxar o ar. É por isso que você não consegue ficar segurando por muito tempo, ok? Então, ó, uma alta concentração de gás carbônico, né, vai fazer com que a gente tenha que fazer mais respirações profundas, né, com maior frequência, né? Então, isso também é controlado pelo nosso encéfalo ali, pelo tronco encefálico, tá? E a baixa concentração de gás carbônico acontece a redução da frequência das respirações e também diminui a profundidade dessas inspirações. Tudo isso é controlado pelo tronco encefálico e por hormônios, né? Que vão passar ali pela circulação sanguínea e vai mandar a informação se tem muito ou tem pouco gás carbônico e o que precisa ser feito para regular, certo? Uma máquina perfeita, não é? Mas e aí, como que acontece com os mamíferos aquáticos, né? Baleia, os cetáceos em geral, baleia, golfinho, né? A orca. Então, quando eles mergulham, né, eles vão para a superfície para respirar. Então, quando eles mergulham, eles são capazes de redirecionar, né, esse sangue para o cérebro, coração e músculos esqueléticos. Isso quer dizer que eles conseguem segurar a respiração por mais tempo. Então, no lugar da hemoglobina, né, eles têm uma outra proteína, que é a mioglobulina, tá? Que vai conseguir pegar uma quantidade maior de oxigênio e manter assim por mais tempo, além de redirecionar esse sangue rico em oxigênio para as áreas principais. É por isso que esses animais aguentam ficar mais tempo embaixo d'água, certo? Mas, eventualmente, eles têm que subir para poder respirar, ok? E agora nós vamos fazer aí uma atividade mão na massa. Para isso nós vamos precisar de alguns materiais, ok? Que eu separei aqui, né? É fita, é tesoura, garrafa PET, ok? Então aqui, ó. O que nós vamos fazer, né? O objetivo é fazer este modelinho aqui de pulmão artificial. Ok? Como que nós vamos fazer isso, tá? Então, nós vamos precisar de uma garrafa PET, pode ser de 2 litros, ou pode até ser um pote de maionese, desses de plástico, ok? Que, inclusive, ele é até um pouco mais resistente, também dá certo. Só precisaria fazer o furo aqui, ok? Então, você vai cortar a sua garrafa, se for com a garrafa, certo? E vai utilizar essa parte aqui. No lugar aqui pode usar a tampa, só teria que fazer um furo na tampa, ou uma rolha, como eu usei aqui no modelo, certo? O canudinho, se você conseguir 2 canudinhos de calibres diferentes, funciona super bem. Se não, você pode usar um canudinho de um calibre só, e você vai cortar 2 pedaços, dividir e prender aqui com fita adesiva. Coloca as bexigas, né, aqui nas pontas, com a ajuda de fita, certo? E assopra aqui dentro para ver se funcionou. Se estão enchendo perfeitamente, não tem problema nenhum. Aí você vai montar o seu modelo. Com a tampinha furada ou com a rolha, aqui você vai fazer o furo, vai passar o canudo aqui, aquele modelinho que você fez com o canudinho e com as bexigas. A parte de baixo, se for numa garrafa PET comum, que essas que a gente tem hoje em dia, elas não são tão resistentes, elas são mais moles. Então, você tem que colocar um arame, já é o suficiente. Corta metade da bexiga aqui, tira essa parte do caninho e prende a bexiga com fita. Vai fazer este movimento ao puxar. Ok? Perceba que as bexigas estão enchendo e em nenhum momento eu assoprei ali. Ok? Após fazer esse movimento, você vai responder essas questões, né? Imaginando que a bexiga é o seu pulmão.
O que acontece, né, quando você faz o movimento de puxar e soltar a bexiga? O que está acontecendo? Quais órgãos estão representados nesse experimento, né? Você vai fazer um comparativo com o seu corpo, ok? Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até breve.